Bom dia, estamos no dia 195 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 1 de Coríntios, capítulo 2. A mensagem é a respeito do Cristo crucificado. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Livro 1 de Reis, capítulo 15, versículos de 1 a 32. O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi seu pai. Mas, por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Zerá. O rei Asa destruiu esta imagem e a queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida.
Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o ouro restantes do tesouro da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra fértil de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez, as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, na casa de Sacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida, exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Aías de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 32. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se em mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, em grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Troquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os cristãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor e não faças da tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? A compaixão de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei por uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda
para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar.